Olá, boa noite, pessoal. Estão me vendo aí? Que o pessoal está dizendo que já está entrando. Aqui no YouTube entrou, será? Entrou? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos os devotos e templários do Espaço Templário Harmonia e da Escola Iniciática do Templo Harmonia. E boa noite a todos vocês que nos seguem aqui nesse nosso canal aberto, onde compartilhamos o conhecimento metafísico, a ciência espiritual e as modernas e vanguardistas terapias integrativas. Todo esse conhecimento da atualidade que trazemos para vocês e também o conhecimento da ciência espiritual ancestral. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar de um tema muito profundo, que é algo que regula, manifesta o sucesso ou o insucesso nas nossas vidas. A virtude do silêncio, o dom, o talento do silêncio, saber usar o silêncio, é algo que pode manifestar em nossas vidas o sucesso em todos os setores, ou até mesmo o desastre total, quando nós não sabemos utilizar a nossa energia, o que expressar, o que não expressar, e a hora certa de expressar. É um conhecimento muito atual, e é um dom, é uma virtude que está muito mal compreendida, né? Nesse momento, onde as pessoas, mais do que nunca, se expõem, né? De uma forma até mesmo desavisada, porque elas nem compreendem e nem querem compreender, não têm interesse de aprender sobre a exposição da energia da sua pessoa e o que isso pode acarretar de problemas na vida. Então, tudo isso nós vamos falar hoje, porque vale muito a pena compreender e entender isso, porque nós podemos melhorar em muito a nossa vida e podemos compreender também por que é que alguns setores da nossa vida possam estar assim, com problemas, bem como a nossa saúde e o nosso bem-estar. É um tema profundo e nós vamos iniciar aqui, né? Ficou boa noite para todos vocês e nós vamos iniciar aqui. Todos os grandes mestres, e vamos colocar as mestras também, que não são muito faladas dentro da nossa sociedade, né? Mas existem grandes mestras, algumas deixaram as suas obras metafísicas, de filosofia e ciência espiritual, muito profundas. E esses grandes mestres e mestras, quase que a maioria deles tratou do tema do silêncio. O silêncio é uma virtude e é algo, um comportamento que denota evolução. E o barulho, o falar demais, o se agitar demais, denota que nós estamos desarmonizados. E quando falo isso, falo para todos nós, porque todos nós aqui somos aprendizes nessa área. Nós temos muita dificuldade. A nossa sociedade, baseada no materialismo, baseada num padrão de conduta mais raso, ela nos chama para o barulho. Ela nos chama para não parar quieto, não ficarmos em silêncio.
Nós somos viciados desde a nossa infância com muitos comandos que vão atuar em nós para que nós sejamos agitados e para que nós não consigamos ficar em silêncio. Para quem está aqui no YouTube, como esse yogi está aí, contemplando a natureza. E nós vamos falar o que acontece quando nós conseguimos entrar num estado de silêncio. Mas antes de chegar a esse estado, existem já práticas muito fáceis de nós fazermos que vai mudar todo o contexto da nossa vida. Então, os mestres falaram sobre o silêncio. E para começar aqui a nossa introdução, eu vou falar do Mestre Jesus. Ele também foi um dos mestres que falou do silêncio. Mestre Jesus foi alguém que dominou também o conhecimento da Índia antiga. Ele perambulou por lá, ele recebeu todo o conhecimento, ele dominou a arte da yoga, da meditação profunda e da contemplação. Tudo isso, os evangelhos ditos oficiais, né, os 4 evangelhos não colocam, mas existem outros inúmeros evangelhos, chamados apócrifos, que falam de suas viagens para a Índia e para outros países do Oriente, não é? Então, o nosso yoga aqui está em estado que nós chamamos de contemplação. O mestre falou do silêncio e eu vou me valer de uma passagem que ele utilizou, que foi, aliás, eu me valer de 2. Vou iniciar num momento em que ele está lá com os discípulos dele, e está essa passagem que eu vou falar para vocês, está no Evangelho de Mateus. Se nós formos procurar aqui no Evangelho oficial da Bíblia, para ficar mais fácil, para eu não falar outra, no versículo 6 de Mateus. Nos Evangelhos apócrifos, tem todo um panorama antes de chegar nesse momento, não é? Eu vou falar um pouquinho aqui. Então, ele estava ali, né, num local da cidade, e estava o seu colegiado com ele, e lembrando que nós estudamos dentro da escola iniciática do Templo Harmonia, o seu colegiado era constituído de muitas mulheres. Então, é claro que ali na cidade, aquele rebuliço, porque as mulheres estavam lá com ele, dentre elas, muitas da família dele, né? Então, era um rebuliço, porque os rabis, eles não tinham mulheres no seu colegiado, e o Mestre Jesus tinha, não é? Então, ali, estavam num local aonde as pessoas oravam. E existia um local de oração no templo que era fora, né? E que ficava assim numa varanda, numa parte mais alta. E existia várias salas de oração dentro do templo, que era muito grande. Existiam salas privativas, existiam salas comunitárias, existiam esses espaços fora do templo, não é? Existia um lugar onde eles colocavam as doações monetárias. Então, existiam muitas pessoas que iam orar num local onde um alpendre mais alto, e onde muitos viam, todos que estavam passando ali viam. E eles batiam no peito, orando e falando com Deus em voz alta, e aparecendo bem naquele instante de oração. E então, os discípulos perguntam para o mestre. O mestre fica observando aquilo com um ar muito sério, e os discípulos aproveitam esse momento que o mestre estava olhando aquilo, e os discípulos falam: mestre, como é que nós devemos orar? Devemos orar assim como eles oram?
Ou devemos orar em secreto lá dentro do templo? Como devemos orar? Uma pergunta muito válida. Eles sempre aproveitavam o que eles viam e faziam as perguntas. E o mestre, então, respondeu algo que também tem muito de enigmático. Ele disse assim: quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas, que sobem no alto da sinagoga e oram em voz alta e batem no peito e gritam, para que assim todos o escutem e saibam que ele está orando. Na verdade, eles já receberam a sua paga no mundo dos homens, porque eles quiseram se exibir. E eles receberam a paga que eles queriam no mundo dos homens. Mas o Pai, que está nos céus, não responderá a eles. E talvez vocês, num primeiro momento, considerem o Mestre Jesus muito cruel falando isso. Puxa, mas se eu orar em voz alta, eu não vou receber o que eu estou pedindo para o meu Pai? Mas vamos aprofundar o que ele disse, não é? E aqui quero já fazer uma observação. Não significa que você não possa orar em voz alta num ambiente aberto. Não significa isso. Mas o Mestre Jesus, ele colocou a palavra-chave nesse ensinamento que ele deu e que vai ter continuidade, mais à frente vou falar. Por que é que ele diz que essa pessoa que orou em voz alta, batendo no peito, querendo chamar a atenção dos outros para o fato de que ela estava orando, por que é que ele diz que ela já recebeu a paga dela do mundo dos homens? Porque ela não estava, em verdade, querendo entrar em comunhão com o Altíssimo e receber algo do Altíssimo. O próprio Jesus usou a palavra. Essa pessoa estava se exibindo. E se ela estava se exibindo para o mundo dos homens. E o Mestre Jesus está dizendo que onde você coloca a sua energia, a sua atenção, é de onde você vai receber a sua paga. Então, existem pessoas que, na verdade, estão fazendo todo um barulho ou estão querendo aparecer, se colocando numa posição para que ela apareça ou fazendo algo para que ela apareça, mesmo usando um comportamento religioso, mas, na verdade, ela está querendo chamar a atenção. Na verdade, ela está querendo se exibir. Então, o Mestre Jesus fala, aonde tiver o seu conceito mais profundo, é de onde você vai receber a sua paga. Se não é com o Altíssimo, se não é com os mundos superiores, não é de lá que você vai receber. Mesmo você fazendo uma oração. A oração tem muito barulho, tem muito estardalhaço, talvez tenha uma linda sofisticação também, você está numa posição, mas ela não tem a verdade da comunhão. Então, nós temos que atentar, porque nós recebemos a paga da onde nós estamos colocando a nossa mais íntima vontade. Quando você recebe a paga do mundo dos homens, como o Mestre Jesus está explicando aqui, ele está dizendo que vem essa energia do mundo dos homens para você. Ela vem. Você chamou a atenção e a energia vem. Então, vai haver pessoas que vão falar que beleza de fé, ou que beleza de pessoa, ou que beleza de roupa, mas isso vai vir com a energia da pessoa também.
E muitas vezes não está relacionado com as palavras que ela está dizendo. Tem muitas energias aí envolvidas. Quando você não tem o seu silêncio e a sua introspecção, dependendo do como você se coloca no mundo, o que você quer do mundo é atenção, você vai receber atenção do mundo. Então, o mestre deixou bem claro isso. Existem níveis que vão dar o retorno para você. O nível dos homens é um nível dos mais problemáticos. E ele vai adentrar o seu campo energético. E aí o mestre continua. Então ele fala, quando vocês forem orar ao vosso Pai, não façam como os hipócritas fariseus, que oram em voz alta, batendo no peito, no alto das sinagogas. Mas, e aí ele continua, vocês entrem no vosso aposento, fechem a vossa porta, falem com o vosso Pai Altíssimo, Abba, era assim que ele falava nessas horas, em secreto. E o Pai Altíssimo, Abba, em secreto, vos responderá. Olha que ensinamento precioso. Aqui o mestre nos fala do silêncio, da introspecção. O mestre nos fala, adentra no teu aposento. O que é o aposento? Tem que ter uma casa, um aposento? É algum lugar específico? É um símbolo. Entra no teu aposento, entra no teu ser, no teu interior. Fecha a tua porta. Fecha a porta dos teus sentidos. Não fique ouvindo nada. Não fique olhando para nada. Fecha os teus sentidos, serena, não fique sentindo nada. Fecha a tua porta, fecha a porta dos teus sentidos, não deixe isso atrapalhar. Reparem que os 5 sentidos nos colocam em contato com este mundo material, com este mundo tridimensional, onde tem muitas distrações, muitas sinapses, muitos chamados para nos tirar do interior do aposento, do nosso mundo interno, e para nos colocar em alguma coisa aqui fora. Esse mundo aqui fora com todas as suas demandas, todos os seus barulhos, todos os seus problemas, ele nos impede de exercitar o silêncio. Então nós temos que fazer até mesmo um esforço para fechar a porta. E quantos de nós não conseguem fechar? Quantos de nós não conseguem ficar 1 minuto em silêncio, na serenidade, tentando deixar esse campo mental e esse campo emocional silenciarem para que o nosso ser possa, assim, entrar em contato com um outro nível de realidade. Porque falar com o Altíssimo requer silêncio. Então, aí nós vamos completar a primeira parte do que ele está ensinando. Não é falando em voz alta, com os olhos abertos e batendo no peito. Nesse momento, você não está falando com o Altíssimo. Não adianta. Você está vendo tudo o que se passa. Você está focando a sua atenção no mundo material. Você não está fazendo aquele esforço de entrar em comunhão com um outro nível de realidade. Então, não vai ter como esse Altíssimo, esse reino celestial, esse reino divino, a presença da nossa família de luz, que são os anjos, a nossa família divina, eles não vão conseguir fluir para nós o que nós estamos pedindo, porque não tem como fluir para nós
Se nós estamos aqui atarefados com a matéria, olhando para fora, distraídos, falando, mas prestando atenção no que acontece, os anjos não conseguem transmitir os códigos. Aliás, eles até transmitem. Nós é que não conseguimos recepcionar. Porque para recepcionar, nós precisaremos estar em serenidade. O silêncio externo é uma atividade muito profunda interna. Quando nós pensamos, esse homem que está aparecendo aqui na nossa imagem está paradão, ele está paradão, não está fazendo nada. Ele está em profunda atividade interna, em profunda atividade superior. Ele está contatando níveis superiores, onde a velocidade é muito maior do que essa. Ele está recebendo códigos lumínicos, que são dons, talentos, sabedoria, poder, que ele não conseguiria receber na grandeza do que isso é, se ele não estivesse assim, parado externamente, em silêncio externo e em profunda atividade interior. Então, o Mestre Jesus, ele ensinou um comportamento do Oriente, com as palavras para passar para os irmãos da terra dele, do Oriente Médio, e que chegou para nós aqui no Ocidente, onde nós somos ainda mais, acelerados, e me perdoem a palavra, me colocando também, nós somos meio que destrambelhadinhos, não é? Então, esse silêncio propicia você entrar em comunhão com reinos superiores, com o Altíssimo. Jesus o chamava de Abba nessas situações. Ele trazia o Pai de uma forma muito carinhosa, como papai, como nosso Pai querido, como nosso Pai que nos ama e quer falar conosco. Ele quer contatar o nosso ser. Ele quer que entremos em comunhão com Ele para que possamos receber tudo o que precisamos para resolver todos os assuntos que nos incomodam, para fazer com que a nossa vida transcenda para níveis mais evolutivos, benéficos, salutares, evolutivos, tudo isso. Então, não existe como contatar a sua consciência superior, a sua presença divina, os dons, os talentos, as resoluções que os anjos vão passar para nós, se nós não silenciarmos fora, entrarmos em comunhão, para que nos tornemos receptivos aos dons e aos poderes que vamos receber. Então, o mestre ensina isso. E ele continua dizendo, quando vocês forem fazer as suas doações, vocês sabem que lá no Templo de Jerusalém tinha um local para fazer as doações e era forrado de metal. Assim, quando você jogasse as suas moedas, elas faziam barulho ao cair no metal e escorregar lá para dentro, vamos chamar de cofre. Fazia barulho antes de ir. E já era proposital. Porque aí todo mundo sabia mais ou menos quantas moedas você jogou ali. Se foi pouquinho, aí ia fazer plim. Se foi muita, aquele barulho. Então, todo mundo sabia. Olha como aquilo já era falso. E induzia as pessoas a terem vergonha de doar pouco. Forçava as pessoas a doarem mais moedinhas, Porque precisava fazer barulho para você ficar bem visto na sociedade. E aquilo também o mestre vai ensiná-los sobre isso. Ele vai dizer, quando vocês forem fazer as suas doações,
façam também em silêncio. Façam também em secreto, para que apenas o vosso Pai do céu saiba quanto vocês doaram. Ele fala algo bastante enigmático, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita. Somente o seu Pai que está no céu. E então vocês receberão do Pai que está no céu o retorno da vossa generosidade. Mas se vocês doarem, querendo aparecer para os homens, então, ele fala novamente, vocês receberão dos homens a vossa paga. Não existe retorno energético para os que doam para aparecer, para os que fazem estardalhaço, para os que não ficam em silêncio no comportamento. Ele vai receber a paga do reino dos homens. E isso é muito profundo, porque é o que o reino dos homens tem para oferecer a você? O que exatamente? O que você vai receber de energia? A interpretação dos homens, e vai ter todo tipo de ser humano? A inveja? A energia negativa? A frustração? Tudo isso você vai receber. Porque o reino dos homens tem essas frequências. E você fez barulho para você chamar a atenção do reino dos homens. Então, eu comecei todo esse início para dizer para vocês que o mestre, e eu trouxe esse mestre, falou do silêncio. Os mestres orientais, os yogis, falam muito do silêncio. Silêncio é poder. Então, nós vamos agora falar outras coisas mais a respeito do silêncio. Quando nós falamos muito, quando nós fazemos muitos movimentos, nós estamos usando energia nisso. Agora estou aqui falando com vocês, eu estou usando energia. A minha voz é até rouca, de tanto que eu já usei energia da fala, porque eu sou instrutora, falo todo dia muito, estou perdendo energia que atua aqui no meu campo laríngeo. E tenho que ter o conhecimento de como eu reponho essa energia, para que não chegue lá na frente e eu fique com problema na fala, porque eu utilizo muita energia do campo do chakra laríngeo, não é? Tem pessoas que utilizam muita energia do corpo físico. Os atletas, quando eles ficam mais velhos, eles vão ter problemas, teve desgaste energético. Precisaria ter a ciência da sabedoria. Como repor essa energia que eu gastei a mais? Tem pessoas que gastam muita energia do campo mental. Então, como eu reponho isso? Aprendendo a economizar energia e só utilizar o que for absolutamente necessário. No silêncio. Quando não for preciso falar, eu silencio. Quando não for preciso fazer muitos movimentos, eu silencio. Eu descanso o meu corpo. Quando eu usei muito do mental, eu vou para o corpo físico. Ou quando eu usei muito dos dois, eu silencio tudo. Nós falamos demais, nós repetimos, nós falamos coisas que não são necessárias falar. Nós falamos sobre os outros, nós fazemos fofoca, nós fazemos tudo isso. Nós estamos gastando energia. E essa energia excedente que a gente coloca para fora, ela é de responsabilidade nossa. Nós somos seres divinos co-criadores. Nós teremos que responder pela energia que estamos expressando. Os seres evoluídos, eles têm a boca menor que a nossa. Todo esse aparelho deles é diferenciado. Eles não falam como nós falamos.
eles se expressam menos, só o necessário, e é com muito poder. Os magos, os grandes magos e os grandes yogis. O mestre do Yogananda, né, que se chamava Sri Yukteswar, ele tinha um poder extraordinário. Eu vou falar dele porque aí ele é mais recente, né? Ele é de 1900 e pouco, do início lá de 1900. Então é um mestre aqui, mais recente. Ele tinha o talento que o mestre Jesus tem. Então, numa oportunidade, alguém teve, acho que foi a mão, depois vocês me lembram se eu estou falando errado, acho que foi a mão cortada, ou se foi um dedo, não me lembro. E o Yogananda estava com ele nessa ocasião, e ele pega o dedo do indivíduo, que o dedo foi decepado, e ele coloca e restaura novamente. Ele fez isso várias vezes com várias pessoas, e o Yogananda presenciou isso várias vezes. Ele fala nas obras dele. Mas tem algo que eu quero trazer aqui para hoje, uma informação. O Yogananda um dia perguntou para ele: mestre, o senhor tem o poder na fala, porque quando ele colocava o membro que tinha, né, sido decepado, nesse caso, ele falava, cola, e colava. E chama a atenção do Yogananda, porque Yogananda fala para ele, mestre, o senhor tem o poder na fala. Se eu falar cola, não vai colar. E o Sri Yukteswar respondeu para o Yogananda, é verdade, se você falar cola, não vai colar. Porque você ainda não está equilibrado no silêncio. Olha isso. E Yogananda pergunta para ele, e por que a sua palavra tem poder? E atentem para isso. Ele diz, a minha palavra tem poder porque eu só uso a palavra para o bem, para o que é correto, para o que é divino, e só quando é necessário. Então, o poder de um grande yogi, de um grande mago, não é? É quando ele atingiu a mestria no falar. Ele só fala o que é necessário e o que é correto. Senão, você não tem poder na palavra. Nós não temos poder na palavra quando nós desperdiçamos a palavra falando coisas que não são necessárias. E talvez vocês digam, Maga Prisca, mas isso é uma coisa muito avançada e não me interessa esse assunto para agora. Se interesse, porque disso depende a sua saúde, vá aprendendo. Nós temos que, pelo menos, saber os padrões de conduta de uma humanidade avançada, porque ela já está às portas, já está aí. E nós vamos conseguir nos manter se nós formos despertando esses dons, pelo menos o entendimento disso, porque a coisa toda já está acontecendo. E as pessoas já estão com estresse, com depressão, com síndrome do pânico, com várias síndromes. Elas estão doentes, desesperançadas, caóticas, sentindo todos os tipos de transtornos, porque ainda não aprendemos o básico, silenciar. E aí uma outra informação muito importante. Quando nós temos um projeto, temos uma ideia, temos algo para fazer, planejamos algo, estamos muito empolgados com o projeto, vamos abrir uma loja, temos tal produto desse tal jeito, a gente tem um projeto maravilhoso. E aí nós começamos a contar para todo mundo. Aquilo pode ter vindo para você,
Aquilo veio para você por uma inspiração, uma intuição, uma ideia. E aí você vai e conta, todo empolgado, para todo mundo. Eu vou fazer isso, 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 isso. Aí, batata. Vai acontecer. Vai minguar tudo. Não vai girar, não vai dar certo. Você precisava que tal pessoa te entregasse ali alguns tecidos para você poder fazer aquilo, e aí vai minguar. A sua compra que você precisava de alguns itens não vai girar naquele preço, vai ficar tudo mais caro, vai travar tudo. Sabe por quê? Porque você falou antes da hora, antes de já ter tudo nas suas mãos como certo, antes da base estar formada, você falou. E aí você pegou aquela energia que estava ali em você, no seu mundo interior. Muitas vezes você recebeu a ideia, muitas vezes não, todas as ideias boas vêm da nossa presença divina. É ela que nos inspira. Veio dela para você. É algo ali seu, do seu mundo interno. Você é um ser divino. Você recebeu aquilo. E aí você, na palavra, ou vamos falar aqui no termo que estamos usando, na falta de silêncio, você comunicou isso. No que você comunicou, entrou na energia do outro. Entrou no universo, na psicosfera do outro. E aquela energia que foi passada para você construir, para você jogou, colocou na psicosfera do outro. E o outro tem a interpretação dele, tem as energias dele, tem os códigos dele, que são diferentes dos seus. Aí aquela ideia, que é energia, toda ideia é energia, toda elaboração e planejamento são energias. Aí aquela energia foi envolvida com a história daquela pessoa, com os códigos daquela pessoa e voltou para o seu campo. Voltou para você, porque é sua, né? Só que agora ela não é mais a ideia cristalina como a sua presença divina entregou para você. Agora ela já está com a energia do outro em você. E se você falou para 2 pessoas, aí volta com os códigos das 2 pessoas. Se você falou para 10, azar o seu. Porque daí a coisa já nem é mais o que era no começo. Porque nós não sabemos silenciar. Nós não sabemos aguardar. Porque nós precisamos, sabe do quê? Do que o outro vai nos incentivar. Porque nós não estamos sentindo a firmeza da nossa conexão com a nossa presença divina, que é imensamente amorosa, completamente sábia. A nossa presença divina tudo sabe, tudo pode, tudo conquista. Qualquer coisa ela realiza, qualquer situação ela resolve. Não é assim para nós? É porque nós não estamos conseguindo silenciar no externo e ir para o mundo interno. Quando nós vamos para o interno, nós temos possibilidade dessa comunhão com esse ser oniabarcante, onipresente, que tudo pode. Então vejam como é profundo, como é amplo o comportamento do silêncio e como é desastroso não sabermos silenciar, não sabermos serenar. Perdemos oportunidades valiosíssimas. Então hoje, essa é a lição que nós trouxemos dos mestres para compartilhar com vocês. E aí, nas perguntas que vocês vão nos fazer, nós poderemos aprofundar. E... Oi, alguma coisa? Licença, pessoal, vou beber água.
Isso aí dá como sugestão ler a oração da Maria Teresa, que é a oração do silêncio. É, e você tá com ela aí, depois você faz, então? Oi? Isso aí. E como que eu vou? Ah, tá. Então, aqui nós temos, né, chegou para nós, eles acharam aqui a oração do silêncio de Madre Teresa. Nós vamos usá-la também. Verdade, né? Nós trabalhamos muito com essa oração, né? Diga. Depois uma recomendação do livro do silêncio do Eckhart. Chama o livro do silêncio, eu não me lembro. Tem o livro Silêncio, Eckhart Tolle. Ele também é mestre em nos ajudar para que nós consigamos essa habilidade, esse dom, esse atributo de conseguir silenciar, não é? Eu não lembrava o nome do livro dele, é Silêncio só, né? Então, pessoal, é muito profundo tudo aqui, e nós vamos aproveitar esse momento em que estamos unidos à egrégora do Templo Harmonia, em que essa egrégora está trabalhando neste momento. Nós temos aqui os trabalhadores de luz, nós temos na outra sala os trabalhadores, as músicas com as palavras de poder, as frequências de poder, e todos vocês que estão hoje aqui conosco, conectados aqui, existem muitos que estão aí que são trabalhadores do Templo Harmonia. E estão irradiando aí, eles sabem irradiar a frequência, né, para acolher a todos nesta egrégora. Então, vamos aproveitar este momento em que estamos unidos a esse gigantesco templo e vamos nos conectar com esta egrégora, porque o templo tem um desdobramento no mundo espiritual e ele é constituído por milhares de seres de luz no plano espiritual, porque o Templo Harmonia, ele é milenar. Uma das escolas que ele é ligado são as escolas do Oriente. Nós temos o nosso yogi aí. Nós somos ligados às antiguíssimas escolas dos swamis, não é? Que estudam e que trabalham com a ciência védica. O Templo Harmonia é coligado, é herdeiro dessas escolas, como também é herdeiro das antiguíssimas escolas do cristianismo, as originais ali, não é? Dos cátaros e de todos os grandes mensageiros que se conectaram com o Espírito Sagrado através do ensinamento do Mestre. Então, o Templo Harmonia, ele tem uma egrégora espiritual. E neste momento, só de vocês estarem aqui ouvindo, depois vocês que já tiveram experiências, coloquem aí para as pessoas que não têm saberem. Só de vocês estarem aqui conectados conosco, vocês já estão sendo envolvidos em poderosas frequências de luz neste momento. Então, nós vamos aproveitar este momento e vamos silenciar, vamos serenar, para que nós possamos receber estes códigos divinos. Então, sentem-se confortavelmente aí, em suas cadeiras, onde vocês estiverem, em suas camas, em seus sofás. Sentem-se confortavelmente. E relaxem, fechem os seus olhos. Se deixem conduzir pelo som da nossa voz. Fechem os olhos. E comecem a respirar de forma profunda, mais suave. Respirem e expirem e comecem a se perceber num globo de luz. Todo o seu lar neste momento
está envolvido num globo de luz. Mas você, que está em conexão com o templo, é o centro maior desta luz, multicolorida. Presenças de luz abraçam você neste momento. E você está neste globo de luz multicolorida, respirando luz e expirando todas as energias desarmônicas. Essas energias estão saindo de você, porque a luz entra e a energia desarmônica sai. A energia desarmônica não consegue habitar aonde a luz adentra. Então a luz entra e a energia desarmônica sai. Saem as doenças, sai o estresse, sai todos os miasmas deletérios, todos os problemas, tudo sai. E você fica assim, respirando luz e expirando tudo o que te faz mal. E então, nós vamos conduzir você através desta oração do silêncio que Madre Teresa compartilhou conosco. E assim nós vamos dizendo e vocês vão escutando, respirando luz e deixando que estes códigos adentrem em você. Silêncio é mansidão. Quando você não defende a si mesmo contra ofensas. Quando você não chama por seus direitos. Quando você deixa Deus defendê-lo. Silêncio é mansidão. Silêncio é misericórdia. Quando você não revela a outros a falta de seus irmãos. Quando você prontamente perdoa, sem remexer o passado. Quando você não julga, mas ora em seu coração, silêncio é misericórdia. Silêncio é paciência. Quando você aceita sofrimentos sem reclamar, alegremente. Quando você não se torna muito excitado, mas espera com paciência que a semente germine. Silêncio é paciência. Silêncio é humildade. Quando não há competição. Quando você considera a outra pessoa exatamente igual a você. Quando deixa seu irmão brotar, crescer e amadurecer. Quando você alegremente abandona tudo no Senhor. Quando as suas ações podem ser mal interpretadas. Quando você deixa para outros a glória da recompensa, silêncio é humildade. Silêncio é fé. Quando você guarda silêncio porque sabe que o Senhor agirá. Quando você renuncia à voz do mundo para manter-se em comunhão com a presença divina. Quando você não se esforça para ser entendido, porque é suficiente para você que a presença divina te compreenda. Silêncio é fé. Silêncio é adoração. Quando você abraça a cruz sem perguntar por quê. Silêncio é adoração. E mantenham-se nesta sintonia, em introspecção,
em silêncio, respirando luz e expirando todas as desarmonias. E me acompanhem nesta meditação dinâmica, nestas palavras que recebemos hoje para compartilhar com vocês. Já não sou vulnerável. Os outros já não podem me ferir. Não ponho a minha paz e o meu bem-estar ao alcance da paulada dos tolos e das pedradas dos infelizes. Aprendi a subir a montanha até ficar inacessível. Eu aprendi com Jesus a não reagir e assim vencer. Não agrido, não revido, sou tranquilo, silencioso, paciente. Aprendi a não me exaurir no esforço cego e improdutivo. Aprendi a não reagir e assim vencer. Aprendi a subir a montanha e a ficar fora do alcance do ataque dos doentes e dos infelizes. No alto da montanha, e vocês se vejam agora no alto de uma montanha, em contato com a luz das nuvens superiores. No alto da montanha, entro em comunhão com o poder do universo divino e com a Irmandade Angélica, minha família de luz. Na comunhão e no silêncio, abro as janelas do meu ser e recebo tudo o que preciso. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. No silêncio, eu recebo códigos de luz de tudo o que eu preciso. O silêncio e a comunhão divina são minha completa vitória. Amém. Amém. Amém e amém. E agora, do alto da montanha, aonde vocês estão, para onde vocês e nós todos fomos levados, vocês voltem e sintam o vosso corpo físico, sintam as vossas mãos, os vossos pés, se mexam, abram os olhos e vão voltando serenamente na luz, numa intensa luz. Amém. E agora que todos vamos voltando, nós vamos para a próxima etapa do nosso trabalho, onde vocês vão colocar para nós as suas perguntas e nós aqui vamos responder para vocês. Com licença para beber água. Então, pessoal, por favor, colaborem para que esse trabalho seja irradiado para o maior número de pessoas.
Nós precisamos espalhar códigos de conhecimento, então deem o like, façam os comentários, mas deem o like para que este trabalho seja visto por mais pessoas. Vamos contribuir para que a informação de luz percorra, viaje pela internet, para que assim a gente também transmute isso, sejamos os colaboradores nessa transmutação. Às vezes, um like seu vai fazer com que a mensagem chegue para aquela pessoa que muito necessita, para ela conseguir virar a chave de alguma questão, para que ela tenha um amadurecimento, uma intuição, um despertar de luz, que pode ser a diferença para que ela saia de um estado de sofrimento. Isso está acontecendo cada vez mais e é uma grande oportunidade poder contribuir com um joinha, um like, um gostei, não é? Então vamos lá. A Ângela Piccoli, olá Ângela, boa noite. Ela colocou aqui para nós. Obrigada pelo compartilhamento dos seus ensinamentos, que possamos entrar em nossos aposentos de luz para contatar com o divino em nós. Ângela, gratidão a você que acolheu esses ensinamentos que não são nossos, nós estamos apenas servindo de mensageiros para esta ciência divina que recebemos de tantos mestres. Gratidão a você por acolher e por trabalhar com esses dons, não é? Gratidão. E a Gilda, boa noite, Gilda, colocou aqui para nós. Para falar com Deus não precisa gritar, basta sussurrar, pois Deus não é surdo. Perfeito. Gilda, perfeito. Não é? Deus, às vezes não precisa, como o Mestre Jesus também disse nessa mesma passagem, né? Vocês não precisam falar muito também e explicar para Deus qual o problema de vocês, o Mestre disse, porque o Pai Altíssimo já sabe tudo de vocês, antes mesmo que vocês vos falem. Olha como isso é profundo. O Pai Altíssimo é onipresente, é consciência, ele sabe tudo. Ele sabe da gente melhor que nós mesmos, né? Perfeito, Gilda, gratidão. E a Silvana colocou aqui para nós. Boa noite, Silvana. Esta maneira de refletir a este respeito foi bem mais clara, incrível. Gratidão. Metafísica, uma interpretação, né, diferente. Gratidão. E a Maísa, boa noite, Maísa, colocou aqui para nós. Maga, como funciona o processo terapêutico? O terapeuta ouve o assistido, o assistido traz as ideias e assim muita fala. Sim, estamos num momento em que nós não temos ainda a instrução verdadeira. Então, um terapeuta vai depender da linha que ele trabalha. Mas quando ele é um terapeuta que também entende da ciência espiritual e de tudo isso, ele vai ensinando o seu assistido. Ele vai ensinando aquela pessoa que está com ele naquele momento. O correto do terapeuta é colaborar para que o seu assistido desperte, compreenda esses ensinamentos superiores. Eu sou terapeuta integrativa. Muitos de vocês que aí estão, em algum momento já, né, passaram por terapias comigo. Então, as terapias dos que trabalham com essa ciência que o Mestre Jesus deixou, que os yogis deixaram, que os swamis deixaram, ela é nesse nível, ensinar o ser a conectar-se com a sua presença divina. Só que quando um assistido busca ajuda, ele ainda não sabe como fazer isso. Então você vai orientar. Como nós, quando nós procuramos uma escola mística,
uma religião, é porque nós queremos aprender isso, não é? Então, é o nível do que você busca aprender, é o que você vai receber. E o terapeuta também é isso. Ele vai assistir o assistido, e cada pessoa vai encontrar o terapeuta que esteja ali em ressonância com o que ele queira receber também. Existe isso. Por exemplo, na nossa linha, vem para nós aquelas pessoas que querem essa cura nesse nível, com a presença divina. É outro nível, não é? Então, isso também acontece. A presença divina de cada um é inteligentíssima, ela sabe conduzir, nos conduzir para um instrutor ou terapeuta que vai ser efetivo para nós, no nosso estado de amadurecimento. Quando nós falamos que não temos que falar, não precisamos falar muito, até você chegar aqui e entender isso, você passou por uma caminhada. E um assistido também vai ser a mesma coisa, não é? Gratidão pela sua compreensão aí. E a Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida, colocou aqui para nós. Maga, desde quando iniciei o curso Cristianismo Iniciático, cada dia aprendo silenciar cada vez mais. Gratidão. Maria Aparecida trouxe algo muito rico para nós. Por quê? Quando você segue uma senda de estudo, que no caso nós temos o curso Cristianismo Iniciático, onde tem ali a interpretação do ensinamento de uma forma metafísica, como foi o que os mestres colocaram, e quando tem um passo a passo, naturalmente você vai começando a expressar esses comportamentos evolutivos, esses dons, naturalmente vai acontecendo. Todo caminhar numa senda crística, de ciência crística, ou numa senda do conhecimento do Bhagavad Gita, ou numa senda iniciática budista, se você segue a senda, se ela é colocada da forma correta, você começa a despertar os dons e naturalmente eles começam a se manifestar. Então a Maria Aparecida trouxe para nós essa observação riquíssima de que isso acontece naturalmente com o devoto, que segue uma senda verdadeira. E aí ele também está se terapeutizando, né, no estudo da ciência crística. E a Fátima, boa noite, Fátima, colocou para nós. Ontem, em meditação, Madre Teresa apareceu para mim. Olha que especial, que rico, não? Gratidão por nos lembrar mais uma vez sobre a importância do silenciar. Completamente inundada de amor. Gratidão. Gratidão a você, Fátima. Gratidão por acolher esses códigos e trocar essa energia conosco. Gratidão. E a Silviane, boa noite, Silviane, colocou aqui para nós. Maga, orar em silêncio é potente? É também. Olha só, quando você decreta, quando você fala em voz alta, que não precisa ser alta, quando você verbaliza o decreto, você está movimentando frequências no mundo da matéria também. É necessário, às vezes, fazer isso. Jesus fazia muito isso com o seu colegiado. Eles cantavam músicas de poder. Ninguém fala o que aconteceu na noite do Pentecostes antes daquele grande fenômeno, onde os discípulos começaram a sair luz, fogo, pela boca, pelo nariz, por aqui, de tudo saía fogo deles. Por quê? Eles ficaram horas cantando mantras em linguagem sagrada para o Espírito Santo, conforme o Mestre Jesus havia ensinado. E eles começaram a mudar as frequências das suas células físicas, a tal ponto que o corpo pôde se conectar fortemente com o fogo
do mundo sagrado que se materializou através desse veículo aqui. E aí todo mundo viu. Então, é muito poderoso decretar também, mas em silêncio. Não precisa fazer estardalhaço. É você com as forças de luz. Mesmo que esteja no seu grupo, é vocês ali, em íntima comunhão. Entende? Então, o silêncio é não exagerar, é fazer cada trabalho na hora certa, sem querer fazer estardalhaço e sem desperdiçar energia. Agora, a oração silenciosa, Silviana, é aquela que você está falando com o Pai, falando com o teu anjo da guarda. Você está ali conversando e recebendo. Essa oração também é necessária. Aliás, são necessárias as duas. São momentos distintos. Uma não desconsidera a outra. Tá bem? Espero ter conseguido explicar. Gratidão por trazer esta preciosa observação. E a Elizabeth, boa noite, Elizabeth, colocou aqui para nós. Mais um encontro com pérolas divinas para conduzir nossos dias em harmonia com a essência divina em nós. Gratidão. Nós que agradecemos, Elizabeth, por você acolher aí esses códigos. Gratidão. E a Caroline, boa noite, Caroline, colocou para nós. Que maravilhosa oração do silêncio. E aí o pessoal avisou, né, que vai disponibilizar esta oração no grupo. Então, vocês viram que a nossa instrutora, Madre Teresa, colocou ali, ela chamou a nossa atenção para várias virtudes que são sinônimo de silêncio, né? Então, é muito especial aprofundar no entendimento dessa oração. E a Diene, boa noite, Diene, colocou aqui para nós. Num passado não muito distante, eu confundia posicionamento com senso de justiça. Então, me sentia obrigada a emitir uma opinião, um posicionamento. Hoje não sinto mais esta necessidade. E você muda o modo como você faz isso e também o momento em que você faz isso. Porque nos posicionar e emitir uma opinião são coisas diferentes. Existem momentos na vida em que nós precisamos nos posicionar. Sim. Emitir opinião já é uma coisa... Eu sorrio assim, porque eu sempre me lembro de um instrutor que, então, uma vez, em aula, né, muita gente ali com ele, e falaram assim para ele, mas a minha opinião é tal coisa. E ele olhou assim, numa serenidade, porque ele era muito assim, ele não saía daquele, né, ele era sereníssimo, e seríssimo, muito sério, ele era primeiro raio. Então, ele falou assim, a sua opinião não importa em nada. A sua opinião é mais uma opinião num mar de infinitas opiniões. Aquilo me tocou muito. A gente pensava nessas horas, ainda bem que não fui eu que falei, mas servia a carapuça, porque a gente também pensa isso, não é? Então, existem momentos na vida em que é só uma opinião. Então, aí você economiza a sua energia. Lembrando desse instrutor, é mais uma opinião no mar de opiniões. Não vai, ele falou assim, aí ele explicou melhor, não vai fazer diferença? Vai mudar para melhor alguma coisa se você expressar sua opinião? Aí nós, não. Ele falou, então para quê? Então guarda essa energia. Agora, você falou uma coisa interessante, posicionamento. Existem momentos na vida que nós temos que tomar um posicionamento. Vai fazer diferença? Tem uma razão de ser? Não é? Aí você faz. Agora, também hoje, nós estamos vivendo muito isso nesse mundo polarizado, em que um tem uma opinião do verde, o outro do azul, e aí as pessoas ficam se embatendo
e falando a sua opinião para um, a sua opinião para outro. A sua opinião pode não mudar a opinião do outro. Você vai brigar verbalmente e aquilo não vai mudar o que o outro está pensando. Então, é sabedoria, a gente vai desenvolvendo um senso. Diene, você foi, assim, muito especial na observação que você fez. Porque na caminhada, nós vamos mudando o jeito que nós vamos interpretando a nossa conduta e vamos até mudando de conduta. E sabe o que isso significa? Evolução. Quando nós somos sempre iguais, é que nós não estamos tendo despertares. Nós não estamos amadurecendo, nós não estamos evoluindo. Então, também aquela pessoa que diz, não, eu nunca mudo o meu jeito de ser, sinto muito. Como terapeuta, eu digo, porque nós temos que mudar sempre, inclusive de opiniões. Faz parte do crescimento, não é? Gratidão, Diene. 1 minuto. A Diene colocou aqui uma resposta, né? Com tudo isso, senti uma necessidade muito grande de recolhimento. Porém, muitas pessoas estão interpretando meu silêncio como depressão. E você riu aqui. As pessoas não compreendem o silêncio, principalmente as que estão em desarmonia. E o silêncio nos faz tão bem, né, Diene? Esse recolhimento. Quando nós não queremos mais ficar na briga do mundo. Eu não participo da briga do mundo, não é? Eu digo uma metáfora. Eu me recolho e eu estou feliz no meu recolhimento. Recolhimento é poder. O recolhimento verdadeiro é poder. O se esconder é fuga, mas o recolhimento é poder. A minha energia não está para brincadeira. Eu não vou fazer parte do carnaval que está rolando em alguma determinada situação. Eu me recolho, eu me abstenho, eu me poupo. Eu me amo, eu me gosto. E aí eu não desperdiço a minha energia nisso porque não acho válido. Muito sábio. Gratidão por compartilhar. E aí a auxiliadora, boa noite, auxiliadora, colocou aqui para nós. Sinto que a essência é buscar a conexão. Gratidão. Auxiliadora, muito profundo isso. A essência é buscar a conexão. E a conexão é o verdadeiro sentido da palavra religião, que veio do latim, religare, religação, reconexão. Gratidão. E a Silviane colocou aqui para nós. Interessante, Maga. Esse último mês teve muita gente com problema na garganta. Inclusive, eu tive também, verdade, né? Algo do inconsciente coletivo acontecendo. Isso, Silviane, alquimista. O quê? Desperdício de energia da fala. Todo mundo querendo expressar a sua opinião, não é? Num mar de opiniões. E aí nós estamos falando o que acontece? Energia de um para o outro entra. E está entrando por onde? Por aqui. Porque é por aqui que as pessoas estão querendo falar. Então, é um descontrole nessa energia sagrada. E aí nós temos que trabalhar essa cura e essa harmonização. Gratidão, Silviane. Boa observação. E a Maria da Conceição, boa noite, colocou aqui para nós. Maga, e se não sabemos cantar os mantras e ficamos horas trabalhando ouvindo mantras, o que recebemos? Eu sinto muita paz e leveza para me dedicar ao que eu estou fazendo. Quando você não sabe falar bem os mantras, mas você coloca esse som, não é? Que nem nós lá temos no nosso curso, no Cristianismo Iniciático, a gente coloca os mantras, coloca as músicas. Quando nós não sabemos falar, verbalizar os mantras, a gente acompanha mentalmente. E deixa o som, que tem uma frequência, ele ressoa em nós.
não é? Então, muitas vezes a gente não quer cantar ou não sabe falar direitinho, porque tem alguns que são difíceis, né? Então, você acompanha mentalmente. O som tá lá, reverberando no seu ser. As suas células começam a vibrar. Toda a água do seu corpo começa a vibrar. E aquilo está criando frequência. E está acontecendo a transformação. Tá bem? Então, aí o Moriarty, que é perito em frequências, né, um terapeuta de frequências, ele está dizendo aqui para nós falarmos. O nosso cérebro é uma caixa de som e, se você permitir, reverberam dentro de você. Aí está a mudança, não é? Então, aqui, essa caixa craniana aqui, ó, ela é, né, a gente estuda no curso Cristianismo Iniciático, ela é a cúpula do templo. Não tem lá na igreja aquela cúpula redonda, não é? Então, o altar, muitas vezes, é aqui a nossa boca, o céu da boca é a cúpula menor. Aí, aqui nós vamos ter a glândula pineal e temos essa caixa aqui craniana. Ela, você deixa o som entrar por aqui, ó, não é? E aí aquilo começa a reverberar. É por isso que as terapias de frequência, elas fazem tanto efeito. O som está entrando, ainda mais quando você está com fones de ouvido, ele está entrando, está reverberando, e aí aquilo muda completamente a tua frequência. É por isso que vocês que já fizeram algum tipo de terapia, né, de frequência, ou conosco, ou com outras pessoas, todos vocês aí falam que é assim, né? É muito fantástico o efeito da frequência. Gratidão. E a Diene colocou aqui para nós. Mas, Maga, como diferenciar o recolhimento da fuga? O recolhimento é quando você nota que aquilo tudo está uma troca ali de farpas que não está levando para lugar nenhum. Não vai causar, não é aquilo que vai causar uma melhora numa determinada situação, não vai fazer diferença a sua fala em mais um mar de falas, não vai mudar, e você se recolhe. Você até pode colocar com serenidade. Você pode colocar. Eu, isso. Colocou, está colocado. Se a pessoa quer discutir e você não quer, isso é recolhimento. Se aquilo está confuso, está uma desarmonia e você não quer, isso é recolhimento. Se doeu aqui e você não quer, é recolhimento. Fuga é quando você não quer enfrentar uma situação para resolvê-la, que aí sim só cabe a você fazer, que vai dar uma diferença. E aí, por medo, ou por preguiça, ou por qualquer motivo, não é? Você não quer ir ali enfrentar aquilo. Aí é fuga. Quando o que você vai fazer vai ter uma diferença, um desfecho, e você não faz, é fuga. Quando é briga, expressão de opinião, e o que você vai fazer ou dizer não vai causar diferença, aí é recolhimento. Tá bem? A fuga é sempre quando a gente está se abstendo de ir lá resolver alguma coisa, não é? E o recolhimento, muitas vezes, ele é um trabalho. Eu me recolho, silencio aqui, ó, e trabalho internamente. Faz mais efeito. Todos nós, trabalhadores, que estamos colaborando agora com orações, e não estamos fazendo orações, vamos falar dessa questão, né, da política, não estamos fazendo orações para um lado ou para o outro, mas estamos entregando as nossas orações para que a consciência divina nos encaminhe para o melhor. Então, nós estamos trabalhando com a sabedoria sem opinião pessoal,
entregando todo o assunto para um mundo superior, para a nossa presença divina, para os anjos, para os seres de luz. Então, esse recolhimento é trabalho, é profundo trabalho. O movimento desse trabalho é maior do que de quem está lá discutindo tudo, não é? E a Ramani, boa noite, Ramani, colocou aqui para nós. Quando falo demais, muitas vezes, sinto que é uma distração. Perfeito. É muito barulho. Escuto melhor e aprendo melhor com minhas intuições quando consigo silenciar. Perfeito. São distrações. O mundo nos distrai com um monte de coisas para nos atrapalhar, para que nós não façamos o caminho para o mundo interno. Quando eu falo interno e aponto para mim, não é o mundo que está aqui, está bem dentro, né, da minha caixa torácica, do meu estômago, não. É interno, é esse mundo aqui, ó, esse silêncio, e eu conecto com o meu ser real, que é infinitamente maior do que esse corpo físico, não é? Então, todas essas distrações de fora, como você tão bem colocou, elas querem, na verdade, nos impedir de fazer essa jornada. Porque quando eu faço essa jornada, eu conecto com a minha presença superior, que tudo sabe, tudo pode. Eu nunca mais vou ficar doente. Eu vou resolver todos os problemas. Tudo que eu preciso vai fluir para mim. Aí eu deixo de ser um ser humano que alimenta a máquina. Essa máquina que é movida, que precisa que eu esteja em desarmonia, em desequilíbrio, doente, senão eu não gero finanças para essa máquina. Essa máquina que precisa que eu seja um ser que ignora. Quando eu conecto com a minha presença divina, como você tão bem colocou, as intuições vêm, você enxerga tudo, você saca. Você não é mais uma presa fácil para a máquina que quer nos manter prisioneiros na roda do karma, na roda do sofrimento. A gente vai saindo fora disso, vai ficando, tendo autodomínio, tendo domínio sobre a vida. Você passa a não alimentar mais essa engrenagem corrompida. Então, é por isso que a sociedade que dita as regras precisa tanto que você esteja muito ocupado. Porque daí você não consegue conectar esse seu eu maior. Gratidão, Ramani. E a Nadeja colocou aqui para nós, boa noite, Nadi. Maga, a nossa fala não faz diferença, mas o nosso sentir faz. Até o emocional, que é o sentir, precisa ser serenado muitas vezes e precisa ser silenciado. O emocional, o sentir, muitas vezes ele nos dá os impulsos. Ele nos dá o impulso da raiva, o impulso da resposta, não é? O impulso do ressentimento, que aí nos faz ter ações e sair fora do silêncio. Então, o sentir também tem que ser apaziguado, silenciado, que foi o trabalho que Mestra Maria Madalena fez, né? Ela trabalhou os 7 aspectos das sombras, que são as 7 sombras que agem nos 7 chakras. Então, ela também trabalhou aqui e venceu. E se ela venceu, nós também podemos vencer. Ela tem tudo como fazer quando a gente estuda a verdadeira ciência espiritual. Então, sim, o sentir também tem que ser apaziguado, silenciado. Ele não pode, ele dita as regras. O emocional e o mental, eles ditam as regras. E eles falam tão alto que eles falam, agora você ficou com raiva, agora você ficou com ciúme, agora você ficou com inveja, agora você quer falar mal de fulana. E aí a gente faz. E nisso que eles falam alto, nós não escutamos a presença divina.
deixa disso. Isso não é importante para você. Não vai fazer diferença nenhuma. Solta. Olha, na meditação que nós fizemos, achei muito lindo essa frase. Aprendi a não me colocar ao alcance das pauladas dos tolos. As pauladas vêm dos tolos. E as pedradas vêm dos infelizes. Quem ataca não está bem. E muitas vezes nós também, quando atacamos, muitas vezes não, quando atacamos também não estamos bem. Ou estamos na tolice ou estamos na infelicidade. Isso aqui é de um yogi. Então, achei bonito o que ele disse. Eu falei, então, toda pedrada e paulada ou é de um tolo ou é de um infeliz. Ele disse sim, é de um doente, né? Então, nós também precisamos fazer o nosso emocional silenciar para que a nossa presença divina tome a frente. Não é? Eu estou aqui com um pouquinho de alergia, vocês me perdoem. Com licença, vou beber água. E a Ramani, ela colocou aqui para nós. Escutar minha ressonância me acalma, equilibra e ajuda a silenciar externa e internamente. A ressonância e as frequências, elas nos ajudam. Porque, por exemplo, quando nós estamos agitados, aí nós escutamos uma frequência que relaxa. A frequência força o organismo a serenar. E aí aquela serenidade tão difícil da gente alcançar sozinho, a frequência faz a gente alcançar esse estado, não é? Quando nós estamos, como vou dizer assim, com ansiedade, com crises, as frequências elas vão passando a mensagem para a célula, calma, calma, vão dando as frequências das endorfinas, e aí tudo se ajeita, aí o seu campo também fica calmo e você procede de outra forma. Realmente a frequência, ela ajuda muito. O seu esforço, ao invés de ser 100%, você vai se esforçar 50%, porque a frequência conduziu você naturalmente para aquilo. É com frequência que os antiguíssimos mestres trabalhavam. Os mantras são frequências, não é? O que mais? Quando o Om, né? O Om. Então, quando aqueles monges budistas ficam fazendo, nós temos aqui, né? O Om direto, aí aquele campo de ressonância transforma você. E você sente poder. E você se conecta com a sua presença divina de uma forma muito mais fácil. É muito especial. E a Jenny colocou muito bem colocado, Ramani, a ressonância é um tesouro para o nosso ser, não é? E a Isabel, boa noite, Isabel, colocou aqui para nós. No silêncio, um bom incenso, um ambiente de luz calmante, o som de taças tibetanas, ai que delícia, equilibram nossos centros energéticos e despertam até nossa hipófise, nosso terceiro olho, da leveza e despertar. Aliás, só isso, só esse tipo de trabalho é que limpa as nossas glândulas pineal e hipófise, fazem com que elas vibrem nessa caixa, a nossa catedral, não é? E nós, então, conseguimos transcender no silêncio e nesses trabalhos. Gratidão, Isabel. E a Fernanda, boa noite, Fernanda. Vocês ficam colocando fim aqui, mas aí vocês colocam mais uma, não é? É porque o fim vai ficar para baixo. Boa noite, Fernanda. Maga, existe alguma frequência específica para silenciar? É possível? Sim. Existem frequências que ajudam a silenciar. Do mesmo jeito que existem posturas de yoga, né, que ajudam. É impressionante, né?
Então, em aula, uma vez o mestre falou, o professor de yoga, vou fazer vocês fazerem postura que a mente de vocês vai parar, não vai pensar mais. E lá atrás, né, a mente, porque a gente não controla a mente, né? E eu falei, será que a mente vai ficar quieta? Pois foi, fez para cá, fez para lá, deu um nó, né? Aqueles nós que eles vão fazendo a gente dar nó, né? Agora aqui, agora ali, agora aqui. Aí quando você vê, você conseguiu, deu um nó. E eu fiquei sem pensar. Não pensava. Não, nada. Não. E aí, quando voltei, falei, meu Deus, não é mesmo que parou a mente? E a frequência também ajuda. A frequência, você fica ouvindo. Você só vai se dar conta quando for voltar mesmo. Você tem as decisões, você está presente, mas a mente, ela fica quieta e ela gosta de ficar quieta. A mente, ela adora ficar quieta, porque ela acha que ela tem que controlar tudo. Imagina a coitada da mente, com esse trabalho que nós demos para ela. E não é ela que tem que coordenar tudo. Não é como dizem os yogis, não é ela. Mas agora ela está tão viciada. Faz milênios que nós demos essa responsabilidade para a mente, que ela não consegue, ela entra em crise, porque ela tem que coordenar tudo, saber tudo, coordenar o que cada um está fazendo, se ela perdeu o controle, como é que vai ser? E não vai ser nada, né? Se ela perder o controle, se ela se abster, o mundo não vai acabar, vai dar tudo mais certo do que antes. Então, quando ela silencia, ela adora. E aí, depois, ela vai querer silenciar novamente. Ela vai gostar disso. Ela vai apreciar que a presença divina começa a fluir por ela e dizer assim, vai por aqui que vai dar tudo certo. E a mente vai dizer, nossa, é mesmo? E a mente fica confortável. Ela passa a ser um veículo da presença divina, não mais a que coordena o caminho. Tem frequências para o silêncio. Se você quiser, você pode falar conosco pelo Zap. Aí a gente vai lá nos terapeutas, na equipe do Moriarty, e a gente vai pegar essa frequência. E nós estamos fazendo um trabalho, né, eles já estão montando, onde nós vamos separar, montar as frequências específicas para cada coisa e vamos disponibilizar para vocês aí, né? Estamos criando um método para fazer isso. Acho que já na próxima semana nós vamos ter, né? Já vamos ter aí alguma coisa para mostrar para vocês, tá bem? Mais fácil, porque também os instrutores querem que a gente compartilhe tudo isso, tá bem? Que a gente disponibilize de uma forma prática, né? Você vai me dar bronca porque eu falei isso, tá vendo? Você está falando na live que não é para a gente ficar falando que a gente está planejando nos projetos. Mas esse já está com a base toda feita, olha que safado. Mas esse já está com toda a base feita. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então, pessoal, gratidão por esse momento, gratidão por essa comunhão, gratidão porque vocês todos e nós aqui nessa união nos elevamos e conectamos com esses dons, com esses códigos vindos do alto para nós. Gratidão pela oportunidade. E até a próxima, pessoal. Tchau, até mais.